uma passadinha rápida aqui para dar um oi para vocês e fazer uma reflexão, algo que eu estava pensando, né, e que eu queria trazer também. Nós temos que sempre buscar uma nova versão de nós mesmos como pessoa, mas principalmente como pais e mães, né. Que acontece? Eu vou dar uma imagem para vocês aqui. Esse final de semana, né, meu marido tá longe vai fazer 30 dias que ele tá fora trabalhando. E o Estevão, que é meu filho menor, ele tá menor antes do José, meu filho de 4 anos. Ele tá sentindo muita falta do pai. E como ele é menino, ele precisa dessa presença masculina, que dê força, que dê limite, ele respeita mais, né, por ser até, de temperamento colérico, então ele respeita mais o pai, né, que é uma figura mais forte aqui em casa. Aí ele estava agitado, incomodou, bateu na irmãzinha e aí eu liguei, né, pro Lucas e pedi para ele falar com o Estevão, né, falar para ele, né, que ele precisa se comportar, que ele precisa obedecer, enfim, aquela coisa, né, daquela confusão toda. E ele falou realmente com o Estevão, né, chamou a atenção dele e depois falou comigo em particular e disse: "Olha, eu tô longe faz muito tempo, então é pesado pra mim, daqui onde eu tô, corrigir ele. Então tenta entender, né, tenta entender que ele tá sentindo falta, que ele tá precisando de mais colo, de mais cuidado". E e isso é verdade, assim, a gente acaba, né, aí eu percebi como eu estava reativa àquela situação, né. Como ele faz manha, como ele tá, reagindo àquele sentimento, eu estou reagindo ao sentimento dele. Estou muito reativa. E acaba o quê? Né, me estressa. Eu termino gritando, termino corrigindo de uma maneira muito mais, colérica, porque eu não sou colérica, mas eu preciso que ele me obedeça, então eu preciso, eh, ganhar o respeito dele e, em vez de ganhar o respeito dele de outra maneira, eu parto então para essa maneira mais forte, para que ele entenda que ele precisa obedecer, que ele precisa se controlar e fazer o que eu tô mandando. Só que a gente precisa aprender a chegar ao respeito, à autoridade da criança por uma outra via, por uma via onde, eh, a gente atinge muito mais uma conexão, né, muito mais não é bem ser amigo, tá, mas é uma autoridade que é construída, né. O Estevão, claro, ele confia em mim, ele sabe que o que eu tô falando é respeitável, ele sabe que o que eu tô dizendo eh, ele precisa respeitar e ele precisa tomar em conta, porque eu estou falando algo que é importante para a vida dele, que pode salvar a vida dele, né. Ele sabe disso, eu sempre repito isso para ele. E eu vejo nas atitudes que ele tem um respeito com a minha pessoa, então não é uma questão de desrespeito. É uma questão de que realmente ele está passando por um processo de mudança e o pai longe deixa ele mais, triste e reativo, então algo que frustra ele mais. E como é importante a gente entender isso no contexto geral, porque nunca um dia é igual ao outro, nunca uma criança é igual à outra. E quando a gente está, agitado no dia a dia, né, e muito reativa, que era o meu caso, a gente não consegue enxergar além. Então a gente vai enxergar aquela criança como uma criança que está sendo desrespeitosa, que está nos enfrentando, e a gente vai reagir à altura.
Sendo que, né, essa deve ser a nossa última opção, certo? Então construir uma autoridade te faz, enxergar que essa criança ela precisa de uma conexão com os pais, né, e quando ela está, como nesse caso, sentindo falta de um deles, é como se ela tivesse meio quebrada por dentro. E, nesse caso, então, nós devemos entender, porque nós somos os adultos, nós devemos entender a situação e tentar controlar e contornar de outra maneira, não reagindo, né. Ou pelo menos que não seja a primeira opção, reagir no grito, no tapa, na exigência, porque isso se quebra também, isso faz com que a gente quebre essa autoridade. Então, a autoridade ela deve ser sim conquistada pelo amor que nós temos com a criança. E existe uma linha muito tênua, eu sempre falo isso, existe uma linha muito tênua entre a autoridade, o autoritarismo e a permissividade. Então, a autoridade ela seria algum tipo de equilíbrio aí entre a o autoritarismo, que é uma força, que ela é extrema, né, uma força, muito maior do que é necessário, e a permissividade, que também é um outro extremo, né, então deixar fazer tudo o que quer, não, mas não permitir que a criança sinta, que a criança possa, se expressar, também não é o caminho. Então aí existe, né, essa autoridade, né, de alguém que ama, que cria conexão, que entende os filhos, que vai olhar para eles e para cada um deles de uma maneira única e diferente, entende? Então quando a gente tá tem outra coisa também, né, quando a gente tá também agitada, porque eu também sinto falta do meu marido, então a gente tá passando todos nós por uma situação mais difícil que não é da nossa rotina. Então nós também ficamos agitados, né, todos nós aqui em casa, a gente fica mais agitado, a gente fica mais reativo a tudo isso, tudo que é, confusão e enfim, né, coisas de criança. Então nós devemos enxergar isso, né, e como ele tem 4 anos, a gente tem que entender que talvez seja a maneira de se expressar, né, mas tudo isso eu quis trazer para falar para vocês que muito antes de reagir, de ser reativo ao grito, à à bagunça, a tudo que está acontecendo, nós temos que enxergar além disso, enxergar além para poder ajudar de verdade, porque não adianta pensar que essa criança apanhando, gritando com ela ou, eh, dando muito castigo, ela vai aprender alguma coisa, né, ela pode até por medo obedecer, mas não é essa a nossa intenção é que ela nos obedeça porque ela deve obedecer, que ela escolha obedecer, e não que ela obedeça porque ela tem medo, medo de apanhar, medo do castigo, medo isso são ferramentas que a gente pode usar sim, mas, quando, essa conexão, essa coisa se perde. Então, antes do castigo, antes da surra, antes de tudo, quando a criança faz birra, nós devemos olhar para ela como alguém único e tentar entender. E aí, depois de tentar entendê-la, aí a gente constrói uma atitude. É claro que isso no momento da que está acontecendo é difícil de fazer. E mesmo assim, tenho estudado sobre educação, às vezes a gente cai nessa também, que é uma reação, né. Às vezes a gente não tá bem também, mas isso não deve persistir, isso não deve ser a nossa atitude principal ou a nossa atitude, rotineira, certo? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que eu tenha ajudado. Fiquem com Deus e até a próxima.
Eu só falo assim